Costumo ouvir algumas pessoas a dizerem que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. Mas como é que eles têm a tanta certeza, se até os que praticaram a crucificação duvidaram a quem o crucificaram? Não tinham uma certeza absoluta de que ele era o Jesus. E a Bíblia clarifica sobre esses momentos, que até os que dizem que crucificaram Jesus, duvidaram se ele era ou não era. Diz o São Mateus, no capítulo 26, versículo 63 a 64. Diz assim São Mateus: Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, quer dizer, o sumo sacerdote, no momento da crucificação, perguntou a quem estava pendurado, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, significa que até o sumo sacerdote que estava ali presente na cruz não sabia, não tinha uma certeza absoluta se aquele era o Jesus. E por essa razão perguntou: diga-nos, até ele diz: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Significa, ele estava a perguntar para que lhe explicasse se ele era, se confirmasse. Isso significa que ele não tinha certeza absoluta que era ele. E a mesma passagem se repete no São Lucas, que os que estavam ali presentes a quererem crucificar o tal dito Jesus, duvidavam e não conheciam e não sabiam que perfeitamente era ele. São Lucas, capítulo 22, versículo 66. São Lucas, capítulo 22, versículo 66, diz assim: logo que foi o dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram, logo que foi o dia dito, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes, os escribas, e conduziram ao seu concílio, ao lugar exato para a crucificação, e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-no-lo abertamente. És tu o Cristo? Dize-no-lo abertamente. Significa que eles, os que estavam ali, a multidão que estava ali, dentre os sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo, não tinham a certeza absoluta se era ele. E perguntaram como: és tu o Cristo? Dize-no abertamente. E ele respondeu dizendo: se vos disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Vós dizeis que eu sou. Significa, vocês é que dizem que eu sou. Independentemente da história, nós estamos a perceber aqui que os que estavam ali presentes questionavam para poderem ter uma certeza absoluta. És tu o Cristo? És tu o Jesus? Diz-lhe abertamente: és tu o Filho de Deus vivo? És tu o tal? Isso indica que eles não tinham uma certeza absoluta de que este homem que estava na cruz, este homem que estava a querer ser crucificado, era o tal exato dito o Jesus. E a mesma dúvida de que as pessoas que vinham para crucificar o Jesus não lhe conheciam e até por isso lhe perguntavam para poderem ter uma certeza absoluta. Aí estamos a perceber que os que crucificaram ao dito não lhe conhecem exatamente quem era. Os que crucificaram ao dito Jesus não lhe conhecem exatamente quem ele era. E a mesma passagem repete-se no São capítulo, versículo 18. No São João, capítulo 18, a partir do versículo 1 para baixo. Diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Significa que era à noite. Por isso vieram com lanterna, né? Não há um sentido absoluto alguém vir de manhã com lanterna. Parece alguém que duvida, né?
Veio ali com lanternas e açortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Significa, o João diz que o Jesus, como sabia que isso iria acontecer, então Jesus foi em frente daqueles homens e perguntou a eles: a quem buscais? Vocês estão à procura de quê? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Então disse-lhe Jesus: sou eu. Sou eu, significa que eles não conheciam. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe Jesus a lhe perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: pois, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tenha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, aí significa que as pessoas que vinham à busca de Jesus não tinham certeza e não conheciam exatamente quem é o Jesus. Até perguntavam na hora H se você era o Jesus, se você era o Filho de Deus, diz-lhe lá abertamente. Isso indica que eles ainda prevaleciam aquela dúvida, mesmo até na hora da crucificação, eles ainda prevaleceram com aquela dúvida. Não é por acaso que Allah Jalla wa Ala disse no Alcorão, no Surat An-Nisa, este livro do Alcorão é um livro lúcido, claro, e deixa o homem sem dúvida. Allah diz no Alcorão o seguinte, no Surat An-Nisa, versículo 156: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقولهم eles já andam aí a dizer: Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryama. Nós já matamos, já crucificamos o Jesus, filho de Maria, Rasul Allah, o mensageiro de Deus. Allah diz: وَمَا قَتَلُوهُ, e eles não mataram o, وَمَا صَلَبُوهُ, e eles não crucificaram o, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, só que Allah subhanahu wa ta'ala deu um deles a sua aparência. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, e na verdade, agora escuta essa parte, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, e na verdade aqueles homens que criaram entre eles uma dúvida, uma contradição, por causa de não terem certeza se ele era ou se não era, لَفِي شَكٍ مِّنْهُ, ainda prevalecem na dúvida. E eu já disse, já indiquei aqui, já ilustrei com os versículos lúcidos da Bíblia, que até na hora H duvidavam, perguntavam se era ele. Eles não têm um conhecimento absoluto, eles não têm uma informação absoluta, eles não têm um conhecimento fidedigno que indica que ele era ou que ele é. Eles só seguiam a suspeita, seguiam a dúvida. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, e eles não mataram a ele de certeza. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, mas Allah subhanahu wa ta'ala elevou a ele para onde ele está, nos céus. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, e Allah Jalla wa Ala é forte e é pedagógico. A partir deste versículo alcorânico, ilustra também, Allah aqui indica, Allah ilustra, Allah explicita aos muçulmanos que realmente as pessoas que crucificaram Jesus prevaleceram na dúvida, mesmo entre eles na hora H, e ainda até hoje prevalecem na dúvida, e a Bíblia está aí demonstrando claramente essas passagens, e o Alcorão também confirma, reconfirma essas passagens. Isso indica que Jesus, o próprio absoluto, não é aquele que foi crucificado. Agora, como é que você hoje, que uma pessoa que nem esteve ali presente, quer ter uma certeza absoluta, do que aquela pessoa que esteve lá presente a praticar o acto, o malfeitor, e que ele também prevalecia a dúvida, não só ele, até os principais sacerdotes, aos anciãos dos povos, aos escribas e ao mundo em geral, até aos líderes da própria cidade, como a Bíblia indica, e algumas passagens bíblicas demonstram, sem nenhuma dúvida, indubitavelmente,
Então isso indica que as pessoas que dizem que Jesus morreu na cruz ou Jesus foi crucificado, é melhor eles ainda procurarem a sua veracidade ou voltarem de novo a ler a Bíblia para poderem ter uma melhor compreensão e não estarem a seguir assuntos só na cegaria, ou porque nasceu na família de, ou porque apenas nasceu numa clã. Não, isso deve ser seguido consoante a certeza, consoante a realidade. Isso indica que Jesus não foi crucificado. Ainda a teoria dos muçulmanos prevalece, que Jesus não foi crucificado, o tal crucificado não é o tal Jesus, e a Bíblia também ali ilustrou. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.